Bom, de volta aqui no nosso projeto, para a gente implementar o nosso GraphQL, primeiro de tudo, vamos lá na nossa documentação e vamos seguir o nosso próximo passo lá, que vai ser a instalação do Apollo Client e do GraphQL. Vou cancelar aqui e vamos instalar Apollo Client e GraphQL. Agora aqui dentro de lib, eu vou criar o apollo.ts. Bom, então para a gente começar a criar aqui o nosso Apollo Client, vamos criar a conexão com o back-end. Então a gente vai dar um const http link, vai ser igual a um new http link, e a gente vai importar o http link do Apollo Client. Então aqui a gente importa http link. Beleza. Dentro do meu http link, eu tenho que passar a minha URI do back-end, que vai estar no http localhost 4000 GraphQL. Legal. Agora, vamos criar o nosso cliente em si. Então, a gente vai dar um export const apollo client igual a new apollo client. E o nosso link, a gente tem que importar o Apollo link aqui, que vai ser então apollo link.from. Aqui a gente vai passar um array. Primeiro vamos passar o http link e a gente vai passar a nossa estratégia de cache, que a gente vai armazenar nosso cache em memory cache. Legal, criamos aqui já o nosso Apollo Client. Aqui vão vir mais dois links que a gente precisa criar, que vai ser o auth link, onde a gente vai sobrescrever o header e passar o nosso bearer token de autenticação após o login feito, e também eu vou colocar um outro interceptor aqui, que vai ser o error link, que a gente vai começar a pegar algumas informações de erro e logar ali no nosso console para ver, e também fazer o esquema de não autenticação ali do usuário. Então, se a gente não tiver autenticado em alguma rota, a gente vai fazer um logout ali do usuário. Bom, agora, lá na nossa rota de sign up, vamos começar a trazer aqui o nosso cadastro. Para a gente poder fazer o nosso cadastro, a gente vai precisar de criar a nossa query. E como que a gente cria a nossa query? Vou criar aqui um GraphQL, e aqui dentro eu vou separar por queries e mutations. Aqui vai ser uma mutation, a gente vai criar um register.ts. Dentro do nosso register, eu vou importar from Apollo Client o GQL. E agora eu vou declarar a minha mutation de register. Para isso, a gente vai dar um export const register, que vai ser igual a GQL, bem parecido com a implementação do nosso back-end quando a gente começou a implementar lá. E aqui dentro eu vou passar para ele uma mutation, que vai ser register. Aqui eu tenho que passar para ela um data, que vai ser o meu register input. E agora eu vou chamar a minha mutation de register e eu vou passar a minha variável data para ela. Data. E aqui eu retorno meus dados. O que eu preciso? De token, refresh, token. Vou retornar os dados do user, porque a gente já faz a autenticação do usuário, que vai ser ID, name, e-mail, created at e updated at. Bom, criamos já aqui a nossa declaração da nossa mutation de register. Vamos iniciar o nosso back-end aqui e dar um npm run dev. Vamos lá no nosso navegador, aqui no nosso Apollo Server, e aqui eu vou criar uma mutation que vai ser o register. Veja que ele já criou aqui a minha mutation data, e aqui eu posso passar token, refresh token,
e as informações do user, que vai ser ID, name e created at, updated at. Eu posso passar o e-mail também. Então, é bem parecido a declaração da nossa mutation com o que a gente fez aqui no nosso código. Então, para poder utilizar essa mutation no nosso sign-up, como que a gente vai fazer? Aqui no sign-up, lembra que a gente colocou esse handle submit? Então, antes de tudo, para a gente poder persistir o nosso token e o nosso refresh token e já logar o usuário, a gente precisa montar um store. E aí, para isso, lá no nosso npm install, eu baixei aqui o Zustand, que é o que vai gerenciar os nossos estados de store ali. Então, eu vou criar aqui uma nova pasta no meu source, que vai chamar stores, e eu vou criar aqui um auth.ts. Dentro do meu auth.ts, que vai ser o meu store, a gente vai importar aqui do Zustand o meu create. Vou importar também do Zustand barra middleware, que é um middleware do Zustand, o persist. Agora a gente vai começar a criar aqui, criar um export const use auth store, que vai ser igual a create, e aqui a gente consegue abrir o nosso inicializador. Vamos criar também uma interface com os nossos métodos. Primeiro, eu vou ter que ter um user. Para eu ter um user, eu vou criar uma tipagem aqui, então types, e aí eu vou criar essa tipagem para o meu user, que a gente vai armazenar todas as nossas tipagens da nossa plataforma, index.ts, e eu vou dar aqui um export interface user, que eu vou ter então para o user um ID, que é uma string, um name, string, o meu e-mail, também uma string, um role, que é opcional, que vai ser uma string também, o created at, que é uma string, e o meu updated at, que também é uma string e também é opcional. Beleza, criamos a nossa interface de user. Voltando aqui no nosso auth, agora eu vou ter a importação do nosso user, que vem dos nossos types, e eu vou colocar que ele pode ser um valor nulo também. Aqui a gente vai colocar auth state, para não ficar duplicado ali. Eu vou precisar do meu token para armazenar ele, que também pode ser nulo. Eu vou passar uma chave aqui, que é isAuthenticated, que vai ser um boolean, para verificar se o meu usuário está autenticado. E aqui eu posso passar o meu login, que vai ser o meu método de login, mas como a gente ainda não criou o login, eu vou criar primeiro o register, que vai ser o signup. E aí, para o meu signup, eu vou passar as minhas propriedades aqui para ele. Então, eu vou passar o name, vou passar aqui mesmo para a gente ser um pouco mais rápido no nosso desenvolvimento. E-mail, que vai ser uma string, e um password, que também é uma string. E a minha promise vai ser um boolean para isso. Beleza. Então, aqui no meu create, eu vou tipar ele com o meu auth state. Agora, a gente vai chamar o nosso persist, e dentro do nosso persist, eu vou criar um método onde eu inicializo o meu user como null, o meu token como null, o meu isAuthenticated como false, e agora eu vou criar realmente o meu método de signup, que vai ser aqui o signup. Ele vai ser um método assíncrono, onde vai receber name, que é string, e-mail, que é uma string, e o meu password, que é uma string. Vamos criar aqui no nosso export interface, register input. Colocar aqui name string, e-mail string e password string.
aqui o meu data vai ser o meu register input. Aqui também eu vou passar um data, que é register input. Legal. Vamos criar nossa arrow function aqui agora. E aqui eu vou criar um try catch para a gente já começar a chamar a nossa mutation. Primeiro, aqui, depois do nosso persist, eu vou passar o meu name, que vai chamar auth storage. E agora aqui, depois do meu catch, eu já vou retornar um false. Para a gente já mitigar aquele erro ali. Tá, primeiro, a gente vai criar agora a nossa chamada para a nossa mutation. Então, para isso, eu tenho que declarar o meu Apollo Client. Então, vamos importar ele daqui. Import from /lib /Apollo. E eu vou trazer aqui o Apollo Client que a gente já criou lá anteriormente. Então, aqui a gente vai chamar o Apollo Client.mutate, que a gente está fazendo uma mutation. E a nossa mutation vai ser o nosso sign register que a gente criou, né? Então, nosso register e as minhas variables vai ser um data, e aqui eu vou passar o meu name, que vai ser data.name, e-mail, vai ser data.email, e o meu password vai ser data.password. Legal, já criamos a nossa mutation. Agora aqui eu posso desestruturar o meu data e verificar se eu tiver um data.token. Bom, na realidade é data.register, que é o retorno. E aí eu vou desestruturar o meu data.register, o meu token e o meu user. E aí agora aqui eu vou dar o meu método set, onde eu vou informar o meu user, que vai ser id, user.id, name, user.name, e-mail, user.email, role, user.role, created at user.created at, e o meu updated at user.updated at. Legal. Aqui eu acho que a gente pode deixar o role aqui já. Depois do meu set, eu tenho que passar o meu token e o meu is authenticated. Is authenticated como true. Legal. Aqui ficou redundante, então vamos colocar aqui register data. Então, aqui é register data, porque o retorno é o retorno do meu register aqui. Bom, então agora aqui para a gente poder tratar esses erros de tipagem, vamos criar a nossa tipagem aqui do nosso register. Então, type register mutation data, o register, faltou um igual, o register vai devolver para a gente um token, que é uma string, refresh token, string, e o meu user, que não precisa de vírgula, e o meu user vai ser o meu user, beleza? Aí, aqui no meu data, no meu mutate, eu vou tipar aqui um register mutation data, passando o meu data como register input. Beleza, conseguimos já resolver nosso problema de tipagem aqui. Então, o nosso próximo passo é voltar lá nas nossas pages, vamos fechar aqui, que a gente já tem nossa query sendo feita. Vamos só revisar a nossa query. Então, a gente criou aqui, revisando, o nosso cliente do Apollo, que vai comunicar com o nosso back-end.
A gente declarou a nossa query de register, nós criamos uma tipagem de uma interface para o user e para o nosso register input, e aqui dentro do nosso store, que a gente acabou de criar, a gente criou um store aqui com Zustand, criamos a tipagem do nosso register mutation data, e aqui a gente setou um user, um token, o authenticated, né? E fizemos a nossa mutation comunicar lá com o register. Então, a gente precisa passar um data para ele, vai ser o nosso register data, para ele conseguir pegar os valores aqui. E aqui eu vou passar um console.log dizendo que erro ao fazer o cadastro. Legal. Como ele espera um retorno de um boolean, né? Aqui, se der tudo certo, no nosso set, a gente vai retornar um true. Se não der certo, no nosso if, a gente retorna um false. E aqui a gente dá um throw error. Vamos remover esse return false aqui. Então, agora na próxima aula, a gente já vai conectar ao nosso register e fazer ele funcionar. Até a próxima aula.